Olá, eu sou Adriano da TWRT, sou analista de sistemas e desenvolvedor Mendix. Vou falar para vocês um pouco sobre o Workflow. Vamos lá? Bom, o conteúdo de Workflow está centrado totalmente no Learning Path Build a Powerful Workflow. Esse Learning Path, pessoal, é do nível Intermediate e ele vai abordar justamente o que é um Workflow, todas as suas utilidades, inclusive o módulo Workflow Commons, alguns casos para usar Workflow. Aí ele vai te ensinar aqui também como criar e como você vai evoluindo o seu Workflow. Tá? Então, baseado nesse Learning Path, eu estou fazendo esse vídeo. Eu vou explicar para vocês basicamente o que o Learning Path explica, e de uma forma mais prática, tá bem? Primeiro, vamos começar abrindo aqui o Studio Pro. Tá? Eu já tenho tudo configurado, mas vou fazer aqui um passo a passo para vocês. Você vai vir aqui no Marketplace, inclusive, se acontecer esse erro do Marketplace, é só você clicar aqui no View e abrir ele de novo, tá? Você vai vir no Marketplace e você vai clicar aqui em Workflow Commons. Vai digitar, né? Workflow Commons. Vai aparecer esse primeiro módulo. Assim que você instalar ele, você já vai ter acesso aqui ao módulo direto na aba do Marketplace, módulo. Esse módulo, pessoal, ele vai vir com uma série de configurações. Ele já vem com duas permissões, uma de administrador e outra de user, e já vem tudo pré-configurado. O que você precisa fazer agora? Você precisa vir aqui em Settings, você vai ter essa aba agora, o Workflow. Dentro dessa aba, você vai ajustar esse User Entity. Ele vem por padrão como System.User. Você vai alterar ele aqui para o Account, tá? Isso aqui é um ponteiro para o Workflow indicar qual que é o usuário sendo utilizado. No nosso caso aqui vai ser Account. Esses dois últimos campos, Workflow State Change e User Task State Change, vão estar vazios. É importante que você clique aqui no Select e pesquise por esses dois microflows, tá? O primeiro sendo esse Workflow State e o segundo sendo esse User Task State. Tudo bem? Isso aqui ele vai configurar já as alterações do Workflow. Ok. Feito isso, pessoal, a gente vai ter já como utilizar o nosso Workflow. Tá? E aí é importante dizer, o que é um Workflow? O Workflow ele funciona como se fosse um maestro de uma orquestra. Ele é como se fosse um grande plano para você fazer vários fluxos dentro dele. Você pode fazer um fluxo, de certa forma, processual com os seus microflows, ou seja, você vai ter uma página com um botão, você vai ter ali a pessoa clica no botão, um pop-up orienta ela a fazer outra coisa, e assim você vai, de acordo com páginas e microflows, construindo o seu fluxo. Ou você pode fazer um workflow que vai jogando isso de uma forma mais orgânica e num passo a passo. Tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês um workflow. Quando você cria o seu workflow, ele tem uma cara mais ou menos assim, tá? Ele tem alguns elementos como Start e End, padrão do workflow. Esse aqui ele já está no final já do Learning Path, então o Learning Path ele vai te ensinar passo a passo de como chegar até aqui, mas basicamente, pessoal, os workflows têm Start, End, igual ao microflow comum, e tem as atividades, tá? Importante comentar que o workflow ele é orientado a ações de usuários ou de múltiplos usuários, um ou mais. E aí você tem aqui uma decisão, você pode colocar, o seu fluxo vai seguir um caminho só, você tem como seguir dois caminhos ao mesmo tempo, e você tem como pular etapas do seu caminho, do seu fluxo, tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo prático, só explicando esses elementos antes da gente entrar direto lá no navegador com a aplicação rodando. Nosso fluxo aqui ele se baseia num processo de onboarding. Então, assim que um colaborador é criado, é assim que ele é colocado na plataforma, a gente já vai ter o início da parte do RH de processo de onboarding. Esse processo ele vai fazer o quê? Ele vai pedir para um gerente especificar qual dispositivo esse usuário vai precisar. Depois, o gerente vai precisar especificar de qual região ele trabalha. No caso aqui, seria a localização, né? Se ele trabalha em casa ou se ele trabalha no escritório. Nós temos duas possíveis respostas. Dentro dessas respostas, enviaremos para o pessoal de Facilities
ou preparar a mesa da pessoa no escritório, ou preparar os dispositivos que ela vai acessar remotamente. Aí o nosso workflow acaba. Então pensa no seguinte, assim que uma pessoa for criada na ferramenta, você vai abrir esse ecossistema, você vai abrir esse workflow, ele vai estar em execução. Inclusive, o próprio módulo traz como você monitora esse workflow, se ele está rodando, se ele está já em alguma etapa, ele tem todo um histórico, é o que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Tudo bem? Então esse aqui é o nosso caso de uso que o Learning Path trouxe, inclusive. Nós temos aqui uma estrutura do projeto onboarding, padrão, o módulo que vai orientar aqui tudo. E é importante comentar uma coisa, o workflow ele sempre precisa de uma entidade para trabalhar, ele sempre trabalha com um contexto. Assim que você cria um workflow, e é muito fácil fazer isso, é só você vir aqui, clicar com o botão direito, Add Workflow, ele vai trazer aqui um nome, vamos colocar aqui um teste rápido, e vai pedir uma entidade, tá? Nós criamos aqui essa entidade Employee Onboarding, de acordo com o Learning Path, e vou dar aqui um OK, por exemplo, só para vocês verem a criação. A princípio, a cara dele é muito simples, começa com um Start e um End, e já temos aqui o contexto, que é justamente a entidade Employee Onboarding. Vou mostrar um pouco para vocês o Domain Model. Essa entidade é muito simples, ela vai gravar aqui o nome completo, se ele trabalha de casa, o primeiro dia, os dispositivos que ele vai utilizar. Tudo bem? Na prática, vamos lá. Nosso workflow está aqui, ele vai rodar em cima de um microflow apenas e algumas páginas. Eu vou mostrar esse processo para vocês. Primeiro, pessoal, na nossa aplicação direto, nós temos aqui algumas roles, tá? Para fazer o exemplo. As principais aqui são: administrador vai ver tudo, facilite é a pessoa que vai dar um check para poder preparar a mesa da pessoa ou os dispositivos, o RH vai startar o nosso fluxo e o manager vai direcionar esse fluxo, conforme lá as decisões. Vamos começar aqui com o pessoal de RH. A pessoa aqui do RH ela vai ter acesso ao processo de onboarding, e aqui nós temos alguns colaboradores, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, para startar o fluxo do Adriano. Então vamos supor que o Adriano acabou de entrar na empresa. Vou colocar aqui Start Workflow. A pessoa responsável por fazer o fluxo daqui em diante é o manager, ou seja, é o gerente. Eu coloquei para a página inicial do gerente já ser esse Task Inbox. Esse Task Inbox, se você vier aqui na rede do projeto, vai ver aqui, ó, tem essa pasta Use Me dentro do módulo Workflow Commons. Essa página você vai acessar aqui, esse módulo, essa pasta você vai acessar aqui em Pages, e você vai ter diversas páginas comuns para você utilizar do módulo. A Task Inbox está aqui. Essa página é responsável por indicar quais tarefas estão abertas para essa pessoa. Logo, se você fala de tarefas, tem que mencionar e tem que pensar que o workflow ele é sempre orientado a uma tarefa para um usuário. Então você vai ter um ecossistema, você vai ser como um maestro arquitetando todo um fluxo, você sempre vai direcionar tarefas para algum usuário, ou tarefas sendo executadas automaticamente através de um microflow. Tá? Só voltando um pouco para detalhar essa parte, a gente pode sim incluir um microflow aqui no meio. Vamos supor que você precisa, assim que o gerente dê um OK no dispositivo, alguma mensagem seja disparada ou algum status mude, enfim. Você pode sim aplicar um microflow aqui, tá? Em todas essas funções. Bom, mas o importante mesmo é explicar como que o workflow vai arquitetar o seu fluxo de uma forma diferente de páginas e microflows. Vou dar um exemplo aqui. Abrindo aqui como Manager, temos aqui All Open Tasks, ou seja, as tasks que eu criei para meu gerente poder aprovar. E aí é muito legal que o módulo mesmo ele já organiza essa página para mim dar um assign no meu próprio usuário, ou seja, eu como gerente posso pegar essa task. Vou clicar aqui na setinha só para expandir para vocês verem como que fica quando eu preciso dar uma resposta sendo o gerente. Essa task que ela está assignada para mim, né? Posso colocar aqui um comentário, vamos colocar aqui um teste, por exemplo. Ele vai deixar um comentário, posso colocar já um anexo. Vocês podem ver que o módulo é bem completo e ele funciona para abranger todo um fluxo de trabalho.
E aí quando você inclui microflow e páginas, a imaginação e a criatividade são o limite, né? Mas vamos lá. O primeiro passo aqui é selecionar um dispositivo. Vou colocar, por exemplo, que a pessoa vai usar um Samsung e um Lenovo. Eu vou dar um complete task. Esse é o pulo do gato do workflow, pessoal. Foi assumido para mim uma tarefa e eu concluí ela. Então o workflow ele deu um passo além, ele foi um passo à frente. A gente segue aqui, ó, que o manager tem que especificar qual que é o dispositivo. Agora, aqui, esse workflow está nessa parte onde o gerente tem que especificar a localização. E como faz isso? Nesse passo a passo eu vou explicar para vocês. Para você colocar um user task, é só clicar e arrastar, colocar no meio do seu fluxo. Aí você vai clicar 2 vezes, vai ter aqui algumas abas. Essas abas estão um pouco diferentes do Learning Path, porque o Mendix está mais atualizado, né? Estou usando a versão aqui 10.19. Mas o principal aqui você vai dar um nome para sua user task. Você pode colocar uma due date para ela, tá? Inclusive essa due date pode ser uma expressão, é bem completo. E aqui embaixo você vai sinalizar quais usuários serão responsáveis por essa task, ou melhor, quais usuários poderão ser responsáveis por essa task. Você pode trazer um microflow, você pode ir pelo database, você clica aqui em Edit, e você pode colocar, por exemplo, ó, filtrar por roles, que é exatamente o que eu faço ali, tá? Vou colocar aqui, ó, por exemplo, vou trazer aqui a Role Manager. Se eu filtrar aqui nesse XPath, direto pela Role Manager, essas tasks só aparecerão para Role Manager. E aí você vai ter também saídas, tá? As saídas é essa parte do fluxo de baixo aqui, onde você vai ter possibilidades para o usuário preencher. Então pensa aqui que automaticamente se eu estou estabelecendo uma tarefa para o gerente, para o manager fazer algo, eu preciso ter uma saída ou não, ou prosseguir no fluxo. Vamos lá, segunda aba. Aqui é onde você vai abrir a página, onde você vai manipular quais elementos vão aparecer e o que esse manager, no nosso caso aqui, né, vai executar, o que ele vai fazer, tá bom? Você vai dar um nome para essa tarefa, assim como quando eu pedir aqui, ó, para especificar a localização, ele tem um nome, tá? Você pode... Esse aqui é um registro antigo. Deu erro. Você pode colocar aqui, por exemplo, um nome da tarefa, assim como apareceu ali, ou você pode deixar padrão mesmo, tá? Você pode também atribuir um evento, isso aqui é muito interessante. Toda vez que essa task aqui for disparada, toda vez que ela executar, você pode chamar o microflow, e aí você pode adicionar várias condições aqui, isso aqui já é um nível mais complexo, tá? E assim você consegue montando o seu workflow. O workflow, pessoal, em resumo, ele serve para facilitar o fluxo de trabalho, para você não usar múltiplas páginas, múltiplos microflows. Ele serve para você simplesmente coordenar um fluxo mais simples através de tarefas e através de pessoas. Tudo bem? Então, vamos prosseguir aqui. Eu já aprovando lá, digo dar um refresh, né? Eu ia trocar já para Facilities, mas o Manager aqui no nosso workflow ele tem duas funções, especificar o dispositivo e depois a localização. Vou colocar aqui Assign to Me, vou editar também, e agora vocês vão perceber que mudou um pouquinho. Eu não consigo mais editar essas informações, e agora tenho dois botões aqui de Work from the Office, Work from Home. Significa que eu vou marcar se a pessoa vai trabalhar do escritório ou de casa, ela vai trabalhar de casa. Muito bem, então eu concluí a minha tarefa como manager e colocar um dispositivo para essa pessoa e também marcar onde que ela vai trabalhar. Agora eu vou trocar aqui para o pessoal de Facilities, porque esse vai ser o check final do nosso fluxo. Vou aqui para All Open Desks, e aí o nome da nossa task está aqui, ó, Facilities Ship Device Adriano. Vou abrir ela aqui. Ele já veio, se não me engano, completo. Deixa eu ver. Eu clico em Complete Task. É como se a pessoa tivesse executado o fluxo, né? Tivesse arrumado a mesa ou desbloqueado os dispositivos, por assim dizer. E aí ela dá um Complete Task, tá? Então, pessoal, só para mostrar para vocês que seria necessário muitas páginas e alguns microflows para fazer esse processo. Esse processo todo está acontecendo com 4 páginas e um microflow. E esse workflow, que dependendo até do estágio,
ou seja, da resposta aqui do manager, ele vai dividir para 2 caminhos, para 2 botões. Percebam? Isso aqui é um exemplo muito simples, tá? E pela simplicidade até dava para fazer por Microflow, mas pensem que se você inclui o Microflow aqui, se você chama outro workflow, e agora inclusive novidade tem essa opção de timer aqui, você pode fazer muita coisa sem precisar de muitas páginas, sem precisar de muita lógica de programação. Lógica de fluxo mesmo, né? Para você estruturar o seu fluxo. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é muito simples o projeto, ó. Vou mostrar um pouco mais cada task. Quando eu clico aqui, por exemplo, ó, eu coloco Manager, Specify Device, coloquei só para as roles Manager, e aí no Display Information eu cliquei aqui em Select, vim aqui na pastinha, cliquei em New e criei uma página. Um ponto muito importante, só voltando aqui nessa parte de criação da User Task, é o módulo Workflow, ele já vem com esse template User Task Extended. Esse template, quando você seleciona ele, ele já vai compreender o que você precisa. Ele já vai pegar todo o contexto do Employee Onboarding, tá aqui em cima, já vai pegar inclusive os campos, já vai preencher como se você estivesse prosseguindo com a task, mostrando aquela task nesse momento para o usuário que precisa acessar ela, tá bom? É assim que você vai criar essas 4 páginas aqui. E preenchendo isso, você pode colocar ou não um evento, aqui não teve necessidade. Você vai ter já a ação do usuário. Tudo bem? Aí, pessoal, tem uma novidade aqui que não tem no material, que é o Wait for Notification e o Timer. E também tem esse Multi-User Task, que ele não explica muito bem como que é, mas você pode selecionar funções para várias pessoas, tá? Aí eu vou falar um pouquinho sobre o Decision. Decision, quando você acessa ele, você vai colocar aqui um nome e uma condição. Essa condição vai ser uma expressão que você vai atribuir, ou uma regra de repente, e você vai ter as saídas aqui, as opções. Com essas opções, você vai dividir o seu fluxo, você vai fragmentar ele em 2 possibilidades. Ele vai seguir uma ou outra. Bem? Diferente do Parallel Split, essa opção, ele vai te dar 2 caminhos ao mesmo tempo. Não alternativos, ao mesmo tempo. Então o seu fluxo ele vai travar nesses 2 pontos. Vamos supor que você tenha uma User Task aqui e uma User Task aqui. O seu fluxo não vai seguir enquanto as 2 não forem concluídas, tá bom? O seu fluxo vai precisar sempre das 2 conclusões para passar para a próxima etapa. Porque é um ponto importante, vamos supor, e o material até traz isso, que quando você cria um usuário, você precisa que o RH aprove, ao mesmo tempo que o IT aprove, ao mesmo tempo que a administração aprove. Então esse Parallel Split, ele pode servir para até 3 caminhos, né? Você pode colocar aqui, ó, Path 1, 2, 3. Vamos colocar aqui. E vamos supor que você tenha 3 condições para serem atendidas para o fluxo poder prosseguir. Tá bom? Então, falando um pouquinho de workflow só, é isso mesmo. É bem simples. Ele serve para você arquitetar todo um plano, arquitetar todo um fluxo para várias informações e interações entre os usuários conseguirem acontecer na ferramenta, né? Conseguirem prosseguir com os dados na ferramenta. Tudo bem, pessoal? Muito bem, o conteúdo que eu queria passar sobre o workflow foi isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, dá o seu like, compartilha com quem precisa e até mais. Obrigado.